Se você viu o vídeo anterior, eu te contei tudo que eu vivi antes da cirurgia do siso. Mas agora, deixa eu te contar como que foi na prática e algumas coisas que ninguém te conta também. Se você tem dúvida se dói, se incomoda ou se é tranquilo, fica aqui que eu vou te contar a real. E eu confesso, gente, que eu não tava com medo até chegar no consultório, porque aí começa. Tem um formulário gigante de consentimento para você ler e assinar, e lá tem todos os riscos da cirurgia. Então, se você não estava nervosa, ali naquele momento você começa a ficar. E aí eu entrei na sala, o doutor já foi pedindo assim para eu sentar, não teve nem ali um papo, uma interação para quebrar o gelo, e ele explicou rapidamente que eu ia sentir uma leve pressão. E já foi começando. E assim, dor mesmo, eu não senti. Teve só um momento que doeu um pouco, mas aí ele aplicou mais anestesia e já resolveu o problema. Mas o problema não é a dor, é o que você percebe. Você não sente o dente em si, só que você ouve e você percebe ali as sensações, ele mexendo ali. E quando ele foi tirar, parecia que estava quebrando, despedaçando o dente lá dentro. Então, era uma sensação assim muito estranha. E a pressão, então, teve uma hora que eu comecei a pensar, meu Deus, vai sair todos os meus dentes juntos, eu vou ficar banguela aqui. Então, sério, dentista tem que ter um psicológico muito forte, viu? E calma que já já eu vou te dar as dicas que mais me ajudaram, porque isso fez muita diferença no meu pós-operatório. Mas uma outra coisa é o sangue. Eu não conseguia engolir. E quando eu ia cuspir, tudo que eu via era o sangue. Então, isso foi me deixando muito ansiosa. Naquele momento, tudo que eu consegui fazer foi falar com Deus ali em pensamento. E nem foi assim, tipo, uma oração super elaborada, nem nada do tipo. Eu só entreguei ali a situação para Deus. E aí, me veio muito forte um versículo no livro de Salmos, que diz assim: perto está o Senhor daqueles que o invocam. E, gente, foi nisso que eu me agarrei naquela hora. E quando a cirurgia terminou, gente, eu, assim, simplesmente não sentia minha boca. Pra falar, era praticamente impossível. E aí, depois de um tempo, começou a latejar. E o sangue, mais uma vez, não parava. Quanto mais eu cuspia, mais parecia que vinha sangue. Teve uma hora que eu até pensei, meu Deus, acho que eu tô virando uma vampira aqui. Brincadeira, mas, assim, foi muito desesperador. E eu lembro que o doutor falou pra eu tomar sorvete logo que eu saísse dali. E eu só consegui pensar, como é que eu vou comer se isso aqui não para de sangrar? Então, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi tentar tomar os remédios. E parecia uma outra missão impossível. Porque, primeiro, eu já tenho dificuldade normalmente de engolir remédio, ainda mais se ele for muito grande. E imagina você tentar engolir com a boca toda travada. Você não conseguia mexer, gente. E aí, de novo, lá fui eu orar. Então, eu pedi forças, né, pra conseguir fazer o que precisava ser feito. Tomar um remédio, colocar, né, um algodão, mesmo que doesse. E aí, sem brincadeira, eu consegui tomar os remédios de primeira. Eu fiquei muito surpresa. Mas o que me deixou frustrada foi perceber que eu não tinha muita orientação para o pós-operatório. Então, por isso, eu resolvi fazer esse vídeo com as dicas que realmente me ajudaram. Então, eu separei 5 dicas que eu queria muito ter ouvido antes de passar por isso tudo.
E a primeira dica é com relação ao sangramento, porque ele vai acontecer e vai acontecer bastante. E o que me ajudou foi eu usar um algodão fazendo uma leve pressão ali no local. Isso ajuda a formar o coágulo, que ele vai ser essencial para a cicatrização. Então você vai deixar por 30 minutos e vai evitar ficar mexendo ali. Então eu vou pegar aqui o algodão para mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Não é para pegar um pedaço muito grande não, tá? Então mais ou menos, ó, peguei um pedaço assim, a gente ainda vai dividir esse pedaço em dois e assim tá ótimo. Como eu tirei os 4 sisos, então eu tive que colocar nos 2 cantos aqui da minha boca. Caso você tirou só o siso só de um lado, você vai usar só uma partinha. Mas nesse tamanho aqui, ele já tá ótimo, não pode ser muito grande, nem muito pequeno. Então você vai pegar esse pedaço e vai colocar lá no fundo da sua boca. Tá? E aí você vai fazer uma leve pressão com esse algodão. É claro, gente, deixa eu tirar aqui. Pronto. Aí fica melhor para falar. Então, assim que você colocou o algodão, fecha a sua boca sem forçar muito e deixa ali por 30 minutos. A segunda dica é você não bochechar. Então você vai evitar bochechar nas primeiras 24 horas. Por quê? Isso pode deslocar ali o seu coágulo e piorar o sangramento. E eu mesma fiz isso sem saber, então evita esse erro, tá bom? Uma outra coisa muito comum é o inchaço e a dor, principalmente ali nas primeiras 48 horas. Então, além do remédio, o que me ajudou muito foi usar uma bolsa gelada. E como que você vai usar? Deixa na geladeira por pelo menos 30 minutos para ela ficar bem geladinha. E aí você faz assim, coloca 15 minutos de um lado, pausa 15 minutos e depois coloca do outro lado. Agora, se você tiver 2 bolsas geladas, você pode pôr as 2 ao mesmo tempo, mas eu não tive, então eu fiz dessa forma. Coloquei 15 minutos de um lado, esperei 15 e coloquei do outro. Quando você for deitar, você vai perceber que vai fazer muita pressão ali no seu dente por conta dos pontos. Então, para dormir, você vai precisar manter essa cabeça elevada. E para isso, você vai utilizar 2 travesseiros ou ficar numa posição mais reclinada. E isso vai ajudar a diminuir o sangramento e a pressão ali no seu dente. Oi, gente, eu vim aqui mostrar para vocês, então, como que faz para você dormir na posição mais reclinada para evitar algum tipo de sangramento. Vou virar aqui a minha câmera para mostrar, então, para vocês. Então, aqui, né, eu tenho um travesseiro, então você vai colocar um outro travesseiro, e aí você, na hora, vai ficar, então, agora assim. Entendeu? Então aqui tem o travesseiro e você deita assim. E é dessa forma que você vai dormir, tá? Vai ficar alto, vai incomodar um pouquinho. No primeiro dia foi terrível, no segundo dia eu fiquei com dor na nuca, mas é assim mesmo. Então pelo menos nos 3 primeiros dias você dorme dessa forma para evitar qualquer tipo de problema. E por último, mas não menos importante, é a nossa alimentação. Então, no começo, parece óbvio, gente, mas você só vai conseguir comer coisas líquidas ou muito macias. E evita coisas muito quentes. Dá preferência para algo mais morninho ou então gelado. Eu, por exemplo, basicamente vivi só de sopa, iogurte, sorvete e de açaí. Inclusive, as coisas geladas, elas vão servir como um anestésico ali e vai ajudar também na questão do inchaço. Então, é importante você seguir isso à risca. E aos poucos, você vai reintroduzindo uma comida um pouquinho mais sólida. Coisas que me ajudaram muito foi um purê de batata. A tilápia, ela é bem macia, então às vezes eu fazia uma mistureba ali e dava muito certo.
Gente, eu gravei esse vídeo na época que eu tava me recuperando pra mostrar pra vocês o que eu tava comendo. E basicamente, essa aí é uma sopa de lentilha. Calma, não é aquela da história de Jacó e Esaú. Mas como vocês podem ver, eu mal consegui abrir a boca e mastigar. Então tá essa coisa aí mais linda, com a cara e a boca toda inchada e zero dignidade. Mas faz parte, eu venci e deu tudo certo. E essas foram as dicas que me ajudaram a passar por esse processo. Então, se você vai passar por isso, já salva esse vídeo porque ele vai te ajudar de verdade. Mas falando sério, eu sei que é um processo doloroso, só que eu acredito que até nisso Deus sustenta a gente. E muitas vezes Ele age através das pequenas atitudes que a gente decide fazer. Agora, se você vai tirar o siso, fica tranquilo, você vai sobreviver. Mas talvez com leve trauma de dentista. Até o próximo vídeo.